Leitura de O Livro dos Espíritos, Allan Kardec, capítulo 7. Retorno à vida corporal. Idiotismo e loucura. 371. Tem fundamento a opinião segundo a qual os cretinos e os idiotas têm uma alma de natureza inferior? Não. Eles têm uma alma humana, muitas vezes mais inteligente do que pensais, e que sofre a insuficiência dos meios de que dispõe para se comunicar, do mesmo modo que o mudo sofre a de não poder falar. 372. Qual o objetivo da providência, criando seres infelizes como os cretinos e os idiotas? São os espíritos em punição, habitando corpos de idiotas. Esses espíritos sofrem pelo constrangimento que experimentam e pela impossibilidade em que se encontram de se manifestarem por meio de órgãos não desenvolvidos ou desarranjados. Não é exato, então, dizer que os órgãos não têm influência sobre as faculdades? Jamais dissemos que os órgãos não tivessem influência. Eles têm uma influência muito grande sobre a manifestação das faculdades. Porém, não dão às faculdades, e aí está a diferença. Um bom músico com um mau instrumento não fará boa música, e isso não impedirá que seja um bom músico. É necessário distinguir o estado normal do estado patológico. No estado normal, o moral suplanta o obstáculo que lhe opõe a matéria, mas existem casos em que a matéria oferece uma resistência tal que as manifestações são obstadas ou desnaturadas, como na idiotia ou na loucura. São casos patológicos e, nesse estado, a alma, não gozando de toda a sua liberdade, a própria lei humana a isenta da responsabilidade dos seus atos. 373. Qual será o mérito da existência para seres como os idiotas e os cretinos, que não podem fazer nem bem nem mal, não podendo progredir? É uma expiação imposta ao abuso que fizeram de certas faculdades, é um tempo de prisão. Um corpo de idiota pode, assim, abrigar um espírito que animou um homem de gênio na existência precedente? Sim. O gênio, às vezes, torna-se um flagelo quando dele se abusa. A superioridade moral não está sempre em razão da superioridade intelectual, e os maiores gênios podem ter muito a expiar. Daí resulta frequentemente para eles uma existência inferior à que tiveram e uma causa de sofrimentos. Os entraves que o espírito experimenta em suas manifestações lhe são como as correntes que comprimem os movimentos de um homem vigoroso. Pode-se dizer que o cretino e o idiota são estropiados pelo cérebro, como é o coxo pelas pernas, o cego pelos olhos. O idiota no estado de espírito tem consciência do seu estado mental? Sim, muito frequentemente. Ele compreende que as cadeias que entravam seu voo são uma prova e uma expiação. Uma observação. Antigamente não se falava em pessoas especiais, usava-se o termo idiota e cretino, que agora não é mais usado.